Bom, pessoal, esse aqui é o nosso trabalho sobre placa-mãe, tá? O nosso grupo ele escolheu falar sobre placa-mãe, falar sobre essa placa-mãe aqui em específico, uma placa-mãe mais antiga, mas é uma placa-mãe onde a gente vai conseguir falar sobre todas as outras, tá? Essa aqui vai servir mais como modelo. Era muito fácil colocar uma placa-mãe aqui mais nova, só que é mais interessante a gente falar com uma placa mais antiga aqui para a gente ver. Essa placa-mãe aqui é uma placa-mãe no formato AT. Mas antes de eu explicar o formato AT, é importante lembrar que a placa-mãe ela também é conhecida como mainboard ou motherboard. A placa-mãe é uma placa de circuito impresso, como a gente pode ver, né, onde a gente pode estar conectando as peças do computador, processador, memória, né, as placas de expansão, ok? Bom, essa placa-mãe, como eu estava falando, então, é uma placa-mãe no formato AT. Essa aqui, em específico, é um formato AT Baby. Ela é uma placa bem pequena, tá? O formato AT geralmente é um formato bem maior que esse aqui. Essa placa aqui é uma placa intermediária entre o formato AT e o formato ATX, ok? Bom, a placa-mãe, se a gente tornar aqui o processador, o cérebro do computador, então a gente pode dizer que a placa-mãe ela é a espinha dorsal, que ela faz com que todos os outros componentes ligados a ela fiquem acessíveis ao processador. Tá ok? Nessa placa aqui, a gente pode verificar os slots de expansão. Esse aqui é o slot ISA. Já é um slot que já não é mais utilizado, é um slot já bem mais antigo, tá? Que foi utilizado praticamente mesmo só até nessas placas AT. Depois, essa placa aqui é uma placa já mista, que tem também o slot PCI. Pode ver que o slot PCI é um slot menor, só que com mais velocidade, tá? Ele tem mais velocidade esse slot aqui, e hoje o ISA não existe mais. Existiam ainda alguns outros slots que a gente não vai falar aqui, ok? Bom, um dos grandes problemas do formato AT foi o problema que ele esquentava demais por a placa ser muito grande e o gabinete ser muito pequeno. A gente pode ver aqui, até mesmo nessa placa, a desorganização dos componentes. Por exemplo, aqui fica onde coloca a fonte de energia, que é no formato AT. Esse formato AT aqui é um formato que era um perigo, porque você podia inverter, né, a conexão dos pinos aqui e acabar queimando sua placa-mãe. Aqui, bem ao ladinho aqui, são os slots onde você coloca o cabo flat do HD, do drive de CD ou DVD. E já aqui, bem próximo aqui a esse slot PCI, fica o conector do floppy disk, né, do disquete. Bom, esse aqui é o chipset ponte norte, o chipset que controla a memória, né, que fica bem aqui próximo. Tá vendo? O processador sempre ficou perto da memória e aqui também o chipset bem próximo para poder fazer esse controle. Já aqui é o ponte sul. O ponte sul, além de controlar outras funções, controla também os barramentos aqui do computador, tá? Todos esses pinos que a gente está vendo aqui são pinos de conexões, de porta serial, de placa de vídeo, por exemplo, tá? Porque antigamente nessas placas ATs aqui, apenas o teclado que ficava on-board. O resto era tudo ou conectado sim via placa-mãe, onde você tinha esse slot aqui de expansão, tá? Para você ligar aí nessa placa. Ou você tinha que ter uma placa separada. Por exemplo, eu quero uma placa de rede. Você comprava a placa de rede e colocava nela. Eu quero uma placa de som, você colocava uma placa de som, comprava uma placa de som e colocava nela. Hoje em dia, a maioria é on-board, tá? Com exceções de algumas placas que têm o vídeo on-board. Bom, falando sobre placa-mãe, a gente pode ver aqui a memória ROM, né? Onde fica gravado aqui o BIOS, o setup e o post, né? E essa aqui é a bateria que mantém a memória CMOS sempre gravada. Sem essa bateria aqui a memória se extingue. A gente fala muito sobre clock, né, no computador. É importante lembrar que o clock, na verdade, ele é emitido, ele é gerado por alguma coisa. E esse aqui é gerado por esse cristal. Isso aqui no cantinho é um cristal de quartzo que gera o clock. Normalmente, né, habitualmente, todas as placas têm três. Tem um aqui bem próximo aqui do processador.
e tem um bem pequenininho aqui no finalzinho. Esses são os cristais de quartzo que geram clock. Esse clock ele é bem pouquinho, a placa-mãe pega esse clock e multiplica ele para ficar aqueles clocks altos que a gente já conhece, tá? Então é isso, gente. Essa é uma placa-mãe aqui mais antiga, a gente pegou ela para poder apenas mesmo demonstrar. Antes da gente terminar esse vídeo, é importante mostrar como que eram os slots de conexão de memória antes. É um slot bem mais complicado de encaixar, porque nele você tem que pegar a memória, encaixar ela de lado e depois subir ela com todo cuidado, ver se ela está no lugar ali certinho. Esse aqui é um complicadinho, tá? E é o seguinte, você tinha que prestar atenção, que você tinha que começar sempre de trás para frente. Por exemplo, coloquei esse pente de memória aqui, ficou uma aqui. Se eu quisesse colocar um pente aqui, eu tinha que tirar esse aqui e colocar o outro aqui. Não tem como encaixar de cima, igual é hoje. Então, o formato AT, ele surgiu por causa de diversos, na verdade o formato ATX, ele surgiu devido a diversos problemas que esse formato AT estava gerando. O problema de esquentar, como eu falei que as placas-mães eram bem grandes, são bem desorganizadas, né? Ficava tudo espalhado, na verdade não tinha um padrão. Hoje a maioria das placas tem um padrão, tá? Essas aqui não tinham um padrão, ficava tudo espalhado de qualquer forma e o gabinete ficava muito cheio de fio passando para todo lado. Isso fazia com que o computador se aquecesse muito, né? E acabava ocorrendo aqueles problemas de travamento. Hoje já não tem isso mais. Hoje sobre isso é bem pouco, apesar que os processadores hoje esquentam muito, né? Geram muito calor, mas as formas de resfriamento hoje são bem melhores. O espaço para o ar ventilar dentro do gabinete é bem maior. Um outro problema, né, que a gente já tinha falado foi sobre esse problema aí também da fonte de energia, onde se você ligar aqui errado o cabo de energia, você acabava queimando a sua placa-mãe, né? E outros, por exemplo, se o processador tivesse conectado aqui, você conectou virado aqui, já era, torrou sua placa-mãe. Então é só importante mesmo aqui para a gente poder finalizar esse vídeo, mostrar aqui o barramento, né? Passando aqui, ó. Esses aqui são os barramentos, esses filamentos que a gente está vendo aqui embaixo aqui, são os barramentos por onde passam os dados do computador. A gente pode ver aqui ao fundo a placa-mãe toda soldada, com todos esses barramentos aí, né? Tudo interligado, e tudo interligado ao processador. Então, como eu disse, se a gente chamar processador de cérebro, podemos chamar a placa-mãe de espinha dorsal do computador, ok? Espero que tenham gostado aí dessa pequena introdução sobre placa-mãe. Espero que não tenha faltado nada. Um abraço a todos. Tchau. Lógico também que não esquecer de deixar para vocês aí as imagens do outro formato, dos outros formatos de placa-mãe que a gente falou, tá? Que é o formato BTX, LPX e TX. Não percam, não saiam após o final do vídeo para vocês verem essas imagens aí, tá bom? Tchau, tchau.